Bom dia, sétimo ano do nosso Colégio Curso Universo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de História, né, que continua aquele assunto que a gente viu na primeira videoaula, né, sobre o Império Romano. Tá? A gente viu o que foi o Império Romano e a sua importância para a história, não é verdade? E agora vamos saber como foi esse processo histórico, como isso ocorreu, né, da queda do Império Romano. Né? Quais foram quais foram os fatos, né? O que foi acontecendo para que o Império Romano, ele na prática, ele fosse destruído, né? De uma vez só, tá bom? Então, esse é o assunto dessa videoaula de história, tá? E como vocês já sabem, eu estou aqui mais uma vez, tá? Com a minha espada do conhecimento. Tá? É muito mais poderosa do que a espada de qualquer soldado romano, né? Junto com vocês, tá? Estudando, assistindo essa videoaula, acompanhando o assunto no seu livro de história, né? No combate à ignorância, no combate ao preconceito, tá? E em busca pelo aprendizado, tá? Então, gente, para poder acompanhar essa videoaula, tá? Você coloca na página 19 do seu livro de história, tá? Página 19, vou mostrar aqui na câmera, ó, essa daqui, onde você tem logo no começo, lá em cima, um desenho de um mapa, tá? É a página seguinte àquela que a gente viu na primeira aula, tá bom? É o mesmo capítulo do livro de história, ok? Então, chega de papo e vamos, de fato, começar o conteúdo da aula de hoje. Sétimo ano, então, a gente vai entender, né? A gente viu na última aula, sobre como foi esses motivos que levaram a uma crise, tá, interna e externa do Império Romano, não é verdade? Né? A questão das guerras, né? Da diminuição do número de escravos que os romanos passaram a não ter. O segundo motivo foi a questão da ruralização. À medida que as cidades elas iam perdendo seu poder, ia faltando comida, as pessoas passaram a migrar para o campo, então as pessoas começaram a sair, milhares, centenas de pessoas a fugirem da cidade e irem para o viver no campo, distante das cidades, para viver com mais segurança com a sua família. E o terceiro motivo foi a questão da ocupação e da invasão dos povos germânicos. E aí a gente vai começar a entender quem são esses povos que foram responsáveis por fazer guerra contra os romanos, tá? E no final terem sua vitória. Tá? Depois de séculos, né? Foram o quê? Cerca de 3 séculos de invasões dos povos germânicos. Então foram aproximadamente 300 anos de ataques, de guerras dos povos germânicos, tentando invadir e ocupar essas terras que antes pertenciam aos romanos. Tá? Então cuidado para não confundir. De um lado a gente tem os romanos, que faziam parte do Império Romano, e do outro a gente tem os germânicos, que eram vários povos, tá? Que partilhavam de uma mesma cultura. Por isso que a gente chama todos esses povos juntos de povos germânicos. Tá? Mas aí a gente vai entender mais para frente, nas videoaulas de história, vai conhecer um pouco melhor quem são esses povos. Tá? E cada um deles com suas características. Tá? E aí, tem aí no ano de 395 depois de Cristo, né, por volta do século III, o imperador Teodósio, tá, ele dividiu o Império Romano em duas partes. Tá? O Império do Ocidente, como é já bem sabido, né? Vimos isso até na última aula. Tá? E o imperador Teodósio ele também decidiu, na política, criar o outro lado do Império Romano, que é o Império Romano do Oriente. Tá? Isso a gente pode visualizar nesse mapa. De olho no mapa junto comigo. Aqui a gente tem, em tudo em amarelo aqui, é uma região, né, da Europa, aqui em cima, tá? No norte. E aí, aqui embaixo, veja que embaixo do mapa tem uma seta, né, que aponta qual é o lado ocidental do Império e qual é o lado oriental.
tá? Então a gente tem aqui o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, beleza? A partilha ela aconteceu no ano de 395. Agora, por que o imperador romano Teodósio decidiu fazer isso? Justamente por conta da crise que já estava tendo no Império, tá? E também por conta dos ataques dos povos germânicos, das invasões germânicas, tá? Os povos germânicos eles estavam pressionando cada vez mais os romanos, tá? E eles não estavam conseguindo ali proteger suas principais cidades nas guerras. Então Teodósio disse: é melhor a gente dividir esse império, ele está muito grande, para que a gente possa se organizar melhor, para assim a gente poder defender, tá, nossas terras, o nosso império do inimigo. E aí Teodósio decidiu dividir em dois. E aí, nessa divisão, né, a cidade de Roma ela passa a ser a capital do Império Romano do Ocidente e a cidade de Bizâncio ela passa a ser a capital do Oriente, tá? Então passa a ter duas capitais, duas principais cidades, tá? E cada uma ficava com um imperador regente para poder organizar politicamente o lugar. E aí os povos germânicos pressionavam as fronteiras do norte, tá, da Europa, invadindo várias regiões. Então a gente tem aqui, ó, olha só no cantinho do mapa, um desenho que mostra, tá, os soldados germânicos, tá, o exército dos povos germânicos, tá, que usavam muito o cavalo, tá, nas guerras como uma ferramenta de combate. E aí tinham vários outros povos, ó, os bungúrdios, os vândalos, os lombardos e os visigodos, tá? Todos esses nomes que eu estou circulando aí no mapa são nomes de dos povos germânicos. Eles juntos a gente chama de germânico, tá? Porque eles faziam parte de um mesmo povo, uma mesma etnia, uma mesma região ali da Europa, que a gente hoje conhece como Alemanha, tá? Mas eles tinham, cada um fazia parte de um povo diferente, tá? Com um nome diferente. Então a gente tem os burgúndios, os vândalos, os lombardos, os visigodos. Tem uns que nem tem no mapa aí, pessoal, como o ostrogodo, tá? São nomes assim bem diferentes, né, que causam até uma estranheza na gente, mas são nomes de origem germânica, tá? Que é uma língua diferente do português que a gente fala. Então são palavras, tá, bem diferentes para a gente poder conhecer e pronunciar, tá? E dizer. Então vejam que cada setinha dessa está mostrando por onde um desses povos germânicos ele atacou, tá, nesse processo de invasão, tá, da Europa, tá? Nesse processo de invasão do território do Império Romano, tá? Essa parte mais escura aqui, ó, no amarelo mais escuro, é onde era a região de domínio dos romanos, tá? E aqui bem no norte da Europa a gente tem os povos germânicos avançando cada vez mais. Cada setinha colorida dessa é por onde passou o exército de um povo germânico. E com o passar do tempo foram avançando cada vez mais. E a partir das conquistas militares, né? Vencendo as guerras, queimando as cidades, escravizando boa parte da população romana. Em alguns lugares tiveram que fazer acordos com os governantes de Roma para poder ter um tratado de paz, para que não conseguisse guerras. Em outros lugares não teve acordo de paz. Os povos germânicos, de fato, queimaram a cidade por inteiro, matavam as pessoas por onde passavam e deixavam um rastro de destruição, tá? Então, foi a principal causa, né, que fez com que o Império Romano ele começasse a mostrar o quê? Sinais de queda. Queda do Império é o fim de um império que tinha durado séculos, né, de vida. E aí, pessoal, enfim, depois de todo esse processo histórico de guerras entre os germânicos e os romanos, a gente tem o que, sétimo ano? A Roma é conquistada. A cidade de Roma, capital do Império Romano do Ocidente, olha lá, cuidado para não confundir com a cidade de Bizâncio, que a gente vai conhecer depois, tá?
Roma, ela continuava a ser a principal cidade do Império Romano do Ocidente, a capital. Hoje, por exemplo, ela é a capital da Itália, né? O país Itália. É a região onde tinha o Império Romano. E aí a cidade de Roma ela é invadida no século V, tá? O último ano das invasões germânicas na Europa. E aí a cidade de Roma ela é conquistada por um grupo de invasores, tá? De uma tribo germânica, tá? Chamados Érulos, tá? Os Érulos. E o rei dos Érulos, ele era um rei chamado Odoacro, né? Como vocês podem ver aí no texto, tá? No slide. E o Odoacro, ele liderou aí o seu exército, o grupo dos Érulos, que é esse povo germânico, para poder saquear a cidade de Roma. Saquear é você invadir um local e pilhar, né, roubar. Isso era muito comum nas guerras da antiguidade. Um exército, ele invadia uma cidade e ele queimava tudo. Ele entrava nos prédios, nas casas, nos templos, né, nos palácios dos reis e roubava todo o tesouro que tinha ali, né, o ouro, né, tudo que fosse de bem precioso que ele pudesse depois usar para vender, né, para poder ter algum lucro com aquilo. E aí depuseram o imperador Flávio Rômulo Augusto. Na época, né, o último imperador de Roma, né, que estava na cidade de Roma, tá? Na época da invasão do Odoacro, a cidade, como vocês podem ver aí nessa pintura, né, sendo mostrada, né, ilustrada aí o fim da cidade de Roma, né? O fogo queimando a cidade, tá? O imperador Flávio Rômulo Augusto, Flávio Rômulo, ele foi o último imperador de Roma, tá? Estava em Roma, tá? Quando o rei Odoacro, o rei dos Érulos, ele invade a cidade, saqueia, destrói a cidade e é obrigado a fazer um acordo ali de paz, tá? Ultimamente, para poder conseguir o império, tá? E aí, gente, a gente tem aí nessa pintura sendo mostrada uma imagem, né, que foi feita milênios depois na frente no tempo, tá? Por um pintor inglês chamado Thomas Hudson. Então, Thomas Hudson, no século XIX, muito tempo depois, né, da queda do Império Romano, tá? Vamos colocar aí uns 3, 4 mil anos na frente, na história. Ele, apaixonado pela história do Império Romano, né, desse processo histórico que foi aí a queda do Império Romano, né, ele vai fazer essa pintura, né, retratando, né, mostrando nessa imagem, como a gente pode ver, como era a cidade de Roma, né, com todo o seu esplendor, toda a sua grandeza, e no final ela cai, tá, com o ataque dos povos dos Érulos, né, que é esse povo germânico que consegue invadir e ocupar a cidade. Né? A gente consegue perceber aqui, se for olhar bem, né, o sofrimento dos romanos, né, das pessoas na cidade, sendo atacadas pelos soldados romanos. Né? Então, a violência ela foi um processo, né, uma consequência desse processo histórico, tá bom? Né? Os soldados romanos, os germânicos matando as pessoas em todo esse processo histórico, tá bom? E aí, pessoal, para finalizar, uma última coisa. Aí no seu livro, tá? Na página 19, tem uma parte aí, acompanhem comigo a leitura do texto. As invasões bárbaras, os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não compartilhavam sua cultura e que não falavam sua língua, o latim, tá? Então, bárbaro, ela foi uma palavra inventada pelos romanos, tá? E que ela vai ficar marcada na história, tá? Até a atualidade. Então, aquilo que aquela pessoa que ela faz parte de uma cultura diferente da nossa, que ela fala uma língua diferente da nossa, que ela tem costumes diferentes do nosso, da nossa cultura, a gente vai procurar chamar essa pessoa de bárbara ou de selvagem, tá? Então, isso é uma coisa que permanece até hoje, tá? Então, por exemplo, muita gente olha os povos indígenas aqui no Brasil e diz que eles são selvagens, porque eles não usam a mesma roupa que a gente costuma usar, que a gente não fala a mesma língua que eles, tá? Eles vivem num local, né, dentro da mata, enquanto a gente está na cidade, então eles são selvagens por isso. Mas, na verdade, isso não é verdade, tá? Isso não é um fato. Isso é uma visão de preconceito, tá? Que começa na antiguidade com os romanos, tá? Olha só que legal a gente saber isso, né? Os romanos,
é que vão inventar essa palavra, né, o selvagem, o bárbaro, para poder o quê? Né, se sentir superior a aquele outro povo que estava invadindo sua cidade, né, que ele estava conhecendo a partir daquele momento, tá? Os germânicos, eles falavam uma língua diferente da dos romanos, eles tinham costumes e hábitos diferentes dos romanos. Então, os romanos passaram a criar uma palavra, né, de preconceito, né, de superioridade, né, contra esses povos. Né? Os romanos é que eram superiores por serem romanos. E todo aquele outro povo e cultura que fosse diferente de Roma, tá? Eles chamavam de bárbaros, tá bom? Então, isso é uma coisa importante para vocês saberem. E aí tem aí no slide, como você pode ver, aqui é para quem tem o livro, tá? Quem não tem o livro, não é para fazer essa atividade. Para quem não tem o livro, eu vou passar o exercício no grupo do WhatsApp que a gente tem. Para quem tem o livro, você vai fazer a leitura, tá, do texto das páginas 17 e 19 do seu livro de história, tá bom? E em seguida você vai responder as questões, tá? Fazer a tarefa que tem na página 28 e na página 29, tá certo? Que é sobre esses assuntos que a gente está vendo nessas 3 videoaulas que temos com essa agora, tá? Sobre a origem do nome Idade Média, sobre o Império Romano e sobre a queda do Império Romano, tá certo? Então você vai fazer a leitura do texto das páginas 17 e 19 e responder as questões das páginas 28 e 29, tá certo? Forte abraço a todos. Eu me despeço aqui junto com os soldados romanos aí na foto caídos, né, depois de ter levado uma surra, né, dos soldados germânicos, tá? E a gente tem aqui a espada do conhecimento. Bom? Tchau, tchau e até a próxima.